Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento: Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio: D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nosso convidado de hoje é o coach neurofinanceiro Rodrigo Miranda, vascaíno doente, daqueles da nata, anda com camiseta do Vasco ali em Canoas, decalco do Vasco no carro branco e preto, não é verdade, Rodrigo? Deixa até uma faixa no carro, né? Tem uma faixa ali vermelha atravessada. É Romário desde pequenininho? Exatamente. Como é que é a história do Vasco aí, tia? Quanto tempo tu saiu do Rio? Saí do Rio tem 8 anos. 8 anos. Eu fiz a formação de oficiais, né, da aeronáutica, e aí tinha a opção de ir para Brasília ou vir para o Rio Grande do Sul. E aí eu optei para vir para o Rio Grande do Sul. Viesse aqui para a base de Canoas? Isso, ou base de Canoas. Canoas. Base de Canoas, exatamente. E ficasse, te aposentasse, fosse para a reserva aqui? Na realidade eu saí antes do tempo, né? Uhum. Como eu já atuava como coach também na área financeira, já tinha empresas, então eu fiquei durante um tempo servindo como oficial e depois pedi reserva para dar 100%. Especificamente? Na aeronáutica eu trabalhava na parte de administração, é o que o pessoal chama de intendência, né? Uhum. Eu era parte administrativa lá. Eu cheguei a fazer curso para a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica em Barbacena. Barbacena, né? Conheci. A nossa, teve uma parte da nossa formação que foi lá. E fiz o concurso aqui em Canoas, teve um concurso, tinha um monte de gente para a escola. Sim. Bem, anos 70 isso, mas assim, eu acho que tinha, 50 mil pessoas inscritas, 60 mil pessoas para 100 vagas. Caramba, coisa assim, era uma turma. Uma média, ou duas turmas de 50, uma coisa assim. É uma média grande, né? É muita média gente. Grande aí. Muita gente. A aeronáutica brasileira forma gente muito boa, como a Marinha também, sim, o forma Exército, também, né? sim. As escolas militares têm um ensino muito bom. Assim, um ensino de primeiro mundo, né? Sim. Formam as áreas de engenharia, por exemplo, são muito fortes também, né? Sim, então, sim. A área de engenharia, a área de TI também está crescendo também agora. Muito grande, né? Na Força Aérea tem a parte aeronáutica também, né? A parte aérea também é muito forte, né? E nós temos aqui, o Brasil é um dos 8 países no mundo que produz aviões. Eu acho que um dos 4 que produz submarinos, né? Nós fazemos submarinos no Brasil, pouca gente sabe disso, né? O pessoal não fala muito, né? Mas nós temos uma fábrica de submarinos no Brasil, submarinos nucleares, né? Que é uma das coisas que queriam roubar, né? Furtar do Brasil, poder usar a energia nuclear para fins pacíficos, diferente de outros países malucos do mundo aí que se preocuparem em ter energia nuclear para outros sim, né? Para fins bélicos, né? Como a gente conhece aí. Mas o Rodrigo, tu já está conosco aí, é nosso parceiro já há algum tempo, desde praticamente do início do programa aqui na TV Urbana, ainda no ano passado. Sim. Dando os teus pitacos semanais sobre criptomoedas, investimentos nesse mercado, né? Como é que está esse boom? Foi um boom das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, né? Que valia bolinha ou seja, quase nada e virou... Como é que é a história lá? O cara comprou uma pizza e o cara que vendeu a pizza ficou milionário. Sim. Com essa pizza que vendeu? Sim. Conta aí a história do Bitcoin, que a maioria das pessoas não sabe. André, tu queria saber aí, pessoal, presta atenção aí, de onde veio o Bitcoin? Tá. Na realidade, o Bitcoin, existe uma história, né, que quem desenvolveu o Bitcoin foi uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Nome básico, Japa. Japa. É um modelo matemático. Ele teve a ideia
da questão da mineração, pois através da mineração as pessoas que estivessem minerando e trabalhando na tecnologia Bitcoin teria... Minerando no cyberspace. No cyberspace, teria uma recompensa. A tecnologia Bitcoin Blockchain, que é uma tecnologia que a partir daí surgiram muitas outras criptomoedas, inclusive outras grandes empresas estão utilizando a tecnologia blockchain. A tecnologia Bitcoin Blockchain foi a primeira, e a grande ideia da blockchain era ser um grande banco de dados, onde desde a primeira transação até a última, esse banco de dados teria esse controle, né, da onde que está surgindo essa transação. As transações elas são 100% online, 100% seguras. Hoje a blockchain em si ela nunca foi invadida, então em questão de segurança ela é muito segura. E a ideia do Satoshi Nakamoto era fazer com que as pessoas não precisassem ir até um banco central, ir até um governo, uma moeda, né, onde tivesse controle. Ou seja, as pessoas elas podem utilizar uma moeda que seja 100% virtual e elas saem da dependência dos grandes bancos e dos grandes governos. Então a ideia do Bitcoin em si é uma moeda descentralizada, é uma moeda 100% virtual, é uma moeda que não é de um país, é uma moeda do mundo. E hoje existem milhares, centenas de pessoas que têm essa moeda. E o valor dessa moeda, o valor intrínseco dela está relacionado ao quanto as pessoas valorizam ela como moeda. Porque na realidade hoje o Bitcoin está se tornando meio que uma reserva de valor. Muitas pessoas compram Bitcoin, deixam eles guardados por questões de se preservar, né? Existem países que têm crises, existem países que pode surgir um comunismo, pode surgir uma centralização de poupança, de dinheiro, e através do Bitcoin não tem como a pessoa... O que vale um Bitcoin hoje? Hoje um Bitcoin está valendo uma média de 28 a 29 mil reais, um Bitcoin. Um Bitcoin? Um Bitcoin. Só que a pessoa não precisa comprar um Bitcoin, né? Ela pode comprar centavos de Bitcoin. 10 centavos de Bitcoin dá R$ 2.900 reais. Isso, mas a pessoa pode comprar menos de um centavo, porque como é um modelo matemático, você compra 7, 8 casas decimais, né, da moeda ou até mais. Vamos lá, que o pessoal quer saber. A história da pizza. O cara que vendeu, que fez a venda da pizza e recebeu a primeira compra em criptomoeda, sim. Vendeu por quantos dólares em Bitcoin? Na realidade, na época era 10 mil moedas, né? Se eu não me engano, não sei agora exato, mas foi 10 mil moedas. Vendeu a pizza por 10 mil moedas. Claro que ele, no decorrer da jornada do Bitcoin, que foi se valorizando, ele vendeu. Mas as pessoas fazem uma analogia, que se hoje pegasse essa mesma quantidade de moeda, ele teria uma quantidade X, né? Se eu não me engano, hoje o Bitcoin está em 10 mil dólares, então ele teria, sei lá, 100 milhões ou um pouco mais de 100 milhões, né? Hoje em dólares, né? Por causa de uma pizza. E a pizza foi em 2010, né? Foi a primeira transação do Bitcoin, né, como moeda. E aí uma coisa interessante, Ricardo, que no ano passado, muitos grandes bancos e muitos governos começaram a colocar na mídia que os Bitcoins teria fracassado como moeda. Porque... E daí foram lá e compraram os Bitcoins. Né? Mas não foi só isso. Eles falaram que o Bitcoin fracassou como moeda, porque como moeda de troca, como existe a tecnologia blockchain por trás, e para você fazer uma transação em Bitcoin tem que passar pela blockchain para verificar se aquela moeda realmente é verídica ou se é uma moeda pirata. Então o que acontece? Conforme as pessoas começaram a utilizar, e a quantidade foi muito grande de utilização, porque teve o boom no ano passado, a rede blockchain ficou um pouco lenta e fez com que as taxas de transações ficassem caras. Então, para você comprar um café, vamos supor que tu gastasse 2 dólares por um café, mas para você pagar de taxa, você pagaria 30 dólares, 20 dólares, então não compensava. Então, as pessoas começaram a falar que o Bitcoin teria fracassado como moeda. Só que a comunidade Bitcoin Blockchain é a maior comunidade hoje de criptomoedas, né? São mais de 500 desenvolvedores e pessoas com muita inteligência em todo o mundo. Então eles já tinham pensado numa atualização, que é o Lightning Network. O Lightning Network vai ser a segunda camada da blockchain. Então,
o que vai acontecer? Já está em teste essa camada, tá? E a partir de agora você vai poder fazer transações de centavos, mas em milésimos de segundos, igual acontece hoje com cartão Visa, Mastercard. Então as pessoas vão poder comprar um pão, comprar um café, usando a rede Lightning Network e pagando centavos por essa transação. O Visa Bitcoin, né? Tem na realidade tem esse cartão, na Europa é utilizado. Aqui na América Latina não é utilizado mais, né, porque a empresa bloqueou, mas na Europa é utilizado. A grande sacada é que o Lightning Network ele vai acabar com o que grandes governos, grandes bancos estavam querendo colocar na mente das pessoas, que é o Bitcoin fracassou como moeda. Tanto não fracassou, né, Rodrigo, que o governo japonês e empresas japonesas estão remunerando seus funcionários, seus acionistas com Bitcoin. Sim, sim. Lá no Japão, o Japão foi o país de vanguarda, né? Que foi um país que abriu as portas para o Bitcoin e para as criptomoedas. Lá você consegue pagar muitas coisas através do Bitcoin. E agora nós estamos vendo também outros países aderindo isso, né? A gente viu no final do ano os Estados Unidos abrindo as portas para o mercado futuro. Também. E a Argentina também, só que o mercado dos Estados Unidos ele foi para o lado dos investidores institucionais, né? Então o mercado futuro de Bitcoin já existe. Então, legal. As pessoas podem investir no mercado futuro sem necessitar estar com uma moeda em mãos. É como se fosse hoje, por exemplo, quando você investe aqui no Brasil, o mercado futuro, por exemplo, a gente trabalha com a soja, com o café, né? Você não precisa estar em estoque, você investe e você aposta numa alta ou numa queda, né? Então você aluga aquela ação, aquele produto, durante um período de tempo. Então, se você comprou por 10 mil e está apostando numa alta, se daqui um ano o contrato vencer, daqui um mês o contrato vencer, ele valer 11 mil, você vai ganhar. Mas se você comprou o contrato por 10 mil e daqui um mês ele vai valer 9 mil, você perdeu $1.000. Então, isso faz com que investidores institucionais entrem, porque dá uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa segurança, né? Porque muitas pessoas, por não conhecer o Bitcoin e as criptomoedas, eles acham que é uma coisa ilegal, é uma coisa errada. E é o que eu brinco, né? Em referente ao dinheiro. O dinheiro é um meio, ele não é um fim. Ele não é um fim, né? Ele amplifica exatamente o que você já é por dentro. Se você é uma pessoa boa, você vai ganhar dinheiro e vai fazer coisas boas. Se você é uma pessoa ruim, você vai ganhar dinheiro e vai fazer coisas ruins. Então as pessoas falam, porque o Bitcoin é utilizado para coisas ilegais. Se você fizer uma pesquisa hoje, a moeda que mais é usada para tráfico de drogas, tráfico de pessoas e outras coisas erradas é o dólar. É o dólar. É verdade. Então, por falta de informação, as pessoas elas vão no efeito manada. A grande sacada é que os millennials, que são os nascidos a partir de 2000, a juventude no geral de todo mundo, eles já perceberam que não dá para confiar 100% nos governos. O Rodrigo, para encerrar esse bloco que eu quero conversar contigo, falamos da pizza, da origem do Bitcoin, da história da pizza, que é um negócio interessante, de se o cara tivesse aí com todos aqueles 10 mil Bitcoins que ele recebeu pelaquela pizza. Hoje teria mais de 100 milhões de dólares. Teria mais de 100 milhões de dólares. E isso em menos de 6 anos, 7 anos. 6 anos. Mas assim, existe um número X de Bitcoins, ele não é infinito. Não é infinito. Tá? Sim. Na economia, é como assim, o Brasil não pode estar emitindo moeda. Teve o tempo que o Brasil emitia moeda, o que virou? Uma hiperinflação. A Argentina fez isso, outros países da América Latina fizeram isso aí, países na Europa, a gente lembra na Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, que os caras carregavam um carrinho de mão com 1 trilhão de marcos para comprar um pãozinho, né? Que se emitia moeda de uma maneira absurda, né? Então existe um número X de moedas já emitido e ainda uma reserva a ser emitida. Que número é esse? São 21 milhões. 2 bitcoins são 21 milhões. No máximo vai existir 21 milhões dessa moeda. E o que está emitido até hoje? Hoje está emitido, está chegando a quase 17 milhões. Quase 17 milhões. Então o investidor sabe que é 21 milhões de bitcoins. E no momento que chegar a esses 21 milhões não vai haver mais. E quanto mais pessoas utilizarem o Bitcoin como uma moeda, empresas aderirem como moeda, vai fazer com que o seu valor
aumente, né? E ele não tem só 2 casas decimais depois da vírgula. Isso, tem várias. Então, por mais que ele venha valer $1 milhão daqui a 10 anos, né, porque algumas pessoas falam que vão valer... Você pode comprar R$1 de Bitcoin. Porque vai ter uma fração lá para cobrar. Isso, vai ter uma fração. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Rodrigo Miranda, que vai nos falar, então, das dicas que ele dá para investidores, pessoas físicas que querem mudar o seu comportamento de tratar as suas finanças e também para investir nesse mercado de bitcoins e de criptomoedas. Nós já voltamos. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. O nosso amigo Rodrigo Miranda, coach neurofinanceiro, está aqui nos dando dicas desta criptomoeda que faz sucesso já há alguns anos, mas que teve uma explosão no segundo semestre de 2017, né? Entrou nas manchetes, virou uma moeda com mercado futuro nos Estados Unidos, virou uma moeda quase que oficial no Japão, porque o próprio governo e as empresas japonesas estão pagando dividendos, pagando até salários com bitcoins lá no Japão. Vários países já estão regulamentando o uso de bitcoins e o Brasil sempre para trás. A primeira coisa que se pensou no Brasil, o que nós vamos cobrar de imposto em cima do bitcoin, né? E na Inglaterra, os espertos do mercado financeiro começaram a falar mal do bitcoin, mal. As grandes agências, os grandes investidores, deu uma caidinha no bitcoin, foram lá, compraram milhões e milhões em bitcoins e enriqueceram da noite para o dia. Sim. É isso que fizeram, né? O Rodrigo, como lidar nesse mercado onde o que menos corre voa? Legal, bacana. O primeiro passo é que não existe almoço grátis. O mercado financeiro, no geral, é um mercado que, dependendo da área que você vai investir, ele pode te fazer rico, como pode também te fazer ficar ainda mais pobre. Então, é importante você ir com calma, com bastante cuidado, né? Eu brinco com os meus alunos sobre a questão da calma e elegância e não confundir ganância com ambição. A ambição é muito importante, todos nós temos que ter, né? A ambição de melhorar, de crescer como pessoas, como profissionais. Agora, tem que tomar cuidado com a ganância, porque quando você fica muito ganancioso, você fica muito zoiudo, né? E aí você quer ganhar tudo de uma vez só. E aí você faz besteira. Ano passado, por exemplo, num período que as mídias começaram a falar do Bitcoin, porque nós começamos a falar bem antes, né, Ricardo? E quando chegou em novembro para dezembro, algumas grandes redes começaram a falar. Só que nós já vimos falando dos Bitcoins bem antes das grandes redes. Setembro, nós já estávamos falando aqui na TV. Acho que foi em agosto, se eu não me engano. E depois meio que explodiu ali entre novembro a dezembro. Seu canal no YouTube deu uma explosão também entre novembro e dezembro. Aí o que acontece? Muitas pessoas com a falsa esperança de ficar ricas de um dia para o outro e não perder o bonde, elas entraram no final da festa, que a gente brinca de final da festa. Então, o que seria final da festa? Você chega, você é convidado para uma festa, existe um bolo. E esse bolo, cada um tem direito a um pedaço. Só que ao invés de você chegar no tempo certo, você chega no final da festa. Não tem mais cereja. Você chega no final Não tem mais moranguinho, ficou só o miolinho ali. Assim. Isso, você chegou no final da festa. E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas entraram no pico da alta dos bitcoins, porque quando a gente começou a falar, os bitcoins estavam entre 4 a 5 mil reais. Né? Aí os bitcoins tiveram uma alta absurda. Em 3 meses ele saltou de 10 mil, 15 mil no Brasil para 70 mil reais. Então foi um valor absurdo. E daí tu chega lá, vou comprar por 70 porque vai para 140. Não foi. Não foi. Tu comprou por 70 e foi para quanto? Para 30 mil, para 20 mil e agora está 30. Foi para 20 e agora está 30. E aí o que acontece? O pior ainda não é um bom momento de comprar de novo. Não é um bom momento. O pior não foi isso. O pior foi que além de entrar no final da festa, é ter entrado na festa de penetra. Conta essa aí do penetra. Assim, gente, tem fake também, tem agente fake. Tem o fake, tem um Bitcoin
Quase Coin. Tem. Quase Coin. O Bitfake também tem. Exatamente. O Penetra é o seguinte, a pessoa chega, ele não tem o ingresso da festa, mas ele quer fazer parte da festa. Aí ele começa a burlar. É igual quando você chega no estádio, igual teve o jogo do Grêmio e Inter ontem, né? E aí a pessoa compra por mão de cambista. Pode ser original, como pode ser falso. Então, mas tá metade do preço. Mas é isso, né? Esse é o problema do ser humano. Aí o que acontece? O pessoal chega, começa a procurar locais que não são os locais adequados, né? Porque os locais adequados para quem está começando é se cadastrar numa exchange, que seria uma corretora que compra e vende Bitcoin, você ir lá comprar por ali. Esse é o primeiro passo. Teve gente que procurou comprar na mão de outras pessoas, né? E na internet hoje tem de tudo, tem pessoas boas e pessoas más. Um outro problema do Penetra é que ele pegou dinheiro emprestado para investir. Eu vejo muitos alunos... R$70 mil emprestados, porque ele ia fazer 140... E ele está devendo 70 para um santo e perdeu lá. Eu tenho muitos clientes que, claro, consegui ajudar, alguns eu consegui ajudar, que foi o seguinte, a pessoa viu que o negócio estava crescendo, ele falou assim, vou entrar para esse mercado, vou ficar rico. E aí começou a falar para a família, tu dá um pouquinho do seu dinheiro, o tio, o periquito, o papagaio. E aí ele pegou dinheiro de tudo que é lado para investir no Bitcoin, mas sem conhecimento técnico algum, sem estudar o mercado, sem saber princípios básicos como manejo de risco, o momento certo de comprar e vender, quais são os locais, e aí... Deu no que deu. Deu o que deu. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais dicas e o Rodrigo vai contar mais história desta gente aí que achou que tinha descoberto o ovo de Colombo. Já voltamos. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Está conosco o nosso amigo Rodrigo Miranda, coach neurofinanceiro. Rodrigo, então no meio de toda essa história sempre aparecem os espertos e no meio dos espertos os incautos, né? Vamos lá, quem que eu vou pegar? Surgiu muitas falsas empresas no ano passado, muitas scans, muitas pirâmides, empresas dizendo que criaram suas moedas, suas criptomoedas, falando de tecnologia blockchain. Mesmo Bitcoin para 2, 3. Exatamente. E aí as pessoas confundem por falta de informação, acham que a culpa é da criptomoeda, é do Bitcoin, não é. O Bitcoin é um meio de pagamento hoje, é um meio de pagamento que no futuro ele vai se tornar talvez o principal meio de pagamento. A gente teve um artigo agora do CEO do Twitter, ele essa semana falou, né, já saiu em alguns sites, em alguns portais, depois vocês podem estar vendo lá no meu portal lá do nosso canal lá, que é a universidadedobitcoin.com.br, e ele fala sobre os bitcoins será daqui no máximo 10 anos a principal moeda, né, ou uma das principais moedas como pagamento. Então, é uma coisa que não tem mais volta, o mercado de criptomoedas, só que você tem que ter cuidado, você tem que saber que existem riscos como qualquer outro mercado financeiro. Você não pode achar que agora você vai entrar para esse mercado sem conhecimento, sem buscar a orientação de alguém que tem conhecimento, um profissional da área, e você vai lá e vai ficar rico de um dia para o outro. O Rodrigo, tu orienta pessoas, tu orienta empresas, tu faz cursos. Como é que funciona isso aí? Bem, atualmente eu oriento pessoas físicas, eu oriento também empresas. Eu tenho um canal do YouTube que é a Universidade do Bitcoin, lá tem muito material gratuito para você ir aprendendo mais sobre essa matéria. E você também pode estar ciente das melhores notícias semanais do mercado de Bitcoins, criptomoedas e blockchain através do nosso portal de notícia que é universidadedobitcoin.com.br, né? www.universidadedobitcoin.com.br. Tu dás então consultorias pessoais? Isso. Tá, eu te contrato lá como meu coach neurofinanceiro, tu vai lá, me orienta para eu saber jogar nesse mercado. Isso, exatamente. E para empresas também funciona assim?
também funciona assim. Normalmente as empresas, quando contrata para dar alguma palestra para os funcionários, né? Fazer algum trabalho para funcionários em si. E como é que tu acha que está esse mercado de agora para o meio do ano? Porque não dá, de final de ano já é falar muito longe. É muito longe nesse mercado financeiro. A tendência desse ano é aos poucos o mercado de criptomoedas ir se restabelecendo. A gente tem algumas atualizações na tecnologia Bitcoin Blockchain, como a própria Lightning Network, e muitas outras atualizações de outras criptomoedas. Então, eu acredito que a tendência aos pouquinhos é o preço ir se recuperando. É recomendado você não comprar tudo de uma vez. Ele está num bom preço agora para comprar, mas vamos supor que você tem 10 mil. Então, você pega 10 mil, divide por 4, vai pegar 2.500, vai comprar no valor de agora. Se ele baixar mais um pouquinho, tu compra mais um pouquinho, para que você possa fazer um bom preço médio. Legal, muito bacana. Então, Universidade do Bitcoin, está saindo o banner aí, estamos colocando todas as informações do Rodrigo Miranda e tem lá uma série, como ele falou, uma série de dicas gratuitas que estão no YouTube. E espero que em breve esteja de volta aí dando mais dicas aqui nesse mercado, que é o mercado do futuro, né? De uma moeda que tu pode operar de uma maneira segura, rápida e tranquila numa moeda que tu transita praticamente em todo o mundo. Sim, exatamente. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.